Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e, na sequência, o colega Alexandre irá tratar da legislação estadual. Tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz para abordar com os senhores diz respeito à Lei 14.754, de 13 de dezembro de 2023, que trata sobre a tributação das aplicações financeiras detidas por pessoas físicas no exterior e de participações societárias em paraísos fiscais. Então, essa lei que trata da tributação, dentre outras, de offshore e fundo de investimento, mas nós vamos falar agora especificamente sobre aplicações financeiras detidas no exterior e participações societárias em paraísos fiscais. Pois bem, a principal alteração que essa lei traz diz respeito ao momento da tributação desses rendimentos. Então, a partir de janeiro de 2024, os rendimentos das pessoas físicas que elas oferem em aplicações financeiras no exterior, diretamente pelas pessoas físicas, eles vão ser tributados anualmente na declaração de ajuste anual. Então, até então, esses rendimentos eram tributados somente quando do resgate ou liquidação da aplicação. Vai continuar sendo assim, mas ao final do ano, aqueles rendimentos que tiverem sido gerados, mas as aplicações não tiverem sido resgatadas, irão gerar tributação para a pessoa física, mesmo ela não tendo liquidado ou resgatado as aplicações financeiras correspondentes. E essa tributação se dará diretamente na declaração de ajuste anual, mediante a aplicação da alíquota de 15%. Então, essa é a tributação, a alteração que tem nas aplicações financeiras detidas no exterior por pessoas físicas residentes domiciliadas no Brasil. Esse mesmo tratamento tributário vai ser dispensado para aquelas pessoas físicas que são detentoras de participações societárias em empresas, detêm cotas ou ações em empresas que estão sediadas em países que sejam considerados com paraísos fiscais, que tenham tratamento de tributação favorecida, ou privilegiada, onde tribute a renda abaixo de 20%. Então, essas empresas consideradas offshore, localizadas, sediadas em países que têm tributação favorecida, os lucros que forem auferidos por essas sociedades, eles terão que ser tributados pelos seus acionistas ou sócios, residentes aqui no Brasil, é lógico, terão que ser tributados ao final de cada ano, independente de terem realizado ou não esses lucros, terem resgatado esses lucros. Então, os contribuintes brasileiros, ao final de cada ano, daqui para frente, eles, detentores de ações de sociedade de paraísos fiscais, vão ter que oferecer a tributação, a declaração de ajuste, os lucros gerados durante o ano nas sociedades localizadas em paraísos fiscais. E aqui, no caso, considerado no caso de paraísos fiscais, teria que analisar sempre quais são os países. A Receita Federal edita sempre uma lista dos quais são os países que são considerados paraísos fiscais. Com relação ao tratamento tributário, ele dispensa de tributação aquelas sociedades que, mesmo localizadas em paraísos fiscais, têm uma renda própria ativa superior a 60%. Ou seja, seria aquelas pessoas jurídicas que têm uma operação própria. É lógico que está excluído desse conceito de renda própria aquelas empresas que têm como objeto apenas locação de imóveis, juros, royalties e participações societárias. Então, as pessoas jurídicas que têm essas atividades, elas vão ter que ter os seus rendimentos tributados aqui no Brasil pelos seus acionistas ou sócios quando elas estiverem em paraísos fiscais. Com relação a essa tributação, que vai ser uma tributação antecipada, porque vai se dar no final de cada ano calendário, os contribuintes vão ter que oferecer a tributação, a declaração de ajuste, independente da realização desses lucros. A Receita Federal
já criou, o legislador, né, criou uma sistemática para a entrada nesse novo sistema. Então, aquelas pessoas físicas que tiverem aplicações no exterior em dezembro de 23 ou participações societárias em offshore, em paraísos fiscais em dezembro de 23, esses lucros apurados até dezembro de 23, eles vão poder ser tributados, né, na declaração de ajuste de dezembro de 2023, uma alíquota diferenciada. Então, essa tributação vai se dar pela alíquota de 8%, e essa opção vai se dar na declaração de ajuste do ano calendário de 2023, que vai ser entregue em maio de 2024. Então, ao fazer a declaração de ajuste do ano calendário de 2023, os contribuintes detentores de aplicações financeiras no exterior e participações societárias em offshore no exterior, aquelas sociedades que estão sediadas em países considerados paraísos fiscais ou que têm a tributação favorecida, elas vão poder tributar os lucros auferidos até dezembro de 2023 a alíquota de 8% e não 15%, porque caso contrário vão ter que tributar todo o valor do lucro existente até 23, em 24 a alíquota de 15%. Essa tributação, como eu disse, essa opção vai se dar na declaração do ano calendário 2023, que vai ser entregue em maio de 2024. Então, o contribuinte, ao entregar a sua declaração do ano calendário 2023, ele vai fazer a atualização das suas participações societárias no exterior, em offshore, e das suas aplicações financeiras. Essa atualização monetária, ela vai ser feita, vai ser lançada na declaração de bens, vai ser lançado como um rendimento com tributação exclusiva, e o contribuinte vai então ficar sujeito ao recolhimento do imposto de renda sobre essa atualização, sobre essa diferença, né, do custo da declaração e o novo valor atualizado da participação ou da aplicação, na alíquota de 8%. Então, esses são os principais aspectos de tributação desses rendimentos, que a gente está destacando aqui hoje, em função de algumas consultas que temos recebido de clientes. Então, com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Fique agora na sequência com o colega Alexandre na área da legislação estadual. Um abraço a todos e até o próximo painel tributário. Bom dia a todos. Nesse módulo do painel tributário da CCA, vamos comentar algumas alterações da legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. O assunto em destaque hoje refere-se à atualização da lista de bens sem similar nacional. Foi aprovada a nova lista de bens e mercadorias importadas do exterior sem similar nacional, que estejam classificados nos códigos NCM listados no anexo único da resolução GSEX número 553 de 2024, desde que importados e com imposto de importação de até 2%. A mencionada lista atende ao disposto no inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 1º da resolução do Senado Federal número 13 de 25 de abril de 2012. Não podendo ser aplicado a alíquota interestadual de 4% nas operações interestaduais. Também tivemos o lançamento de um novo programa de autorregularização com foco em contribuintes com indícios de divergências, inconsistências e outros que possam acarretar pagamento a menor de ICMS na comercialização de pescados como peixes e frutos do mar. O prazo para regularização seguirá até 29 de março de 2024. Depois dessa data, os contribuintes ficam sujeitos à abertura de procedimento de ação fiscal, com cobrança de multa, caso persistam as divergências constatadas.
As empresas envolvidas já estão sendo comunicadas em uma ação operacionalizada pela Central de Serviços Compartilhados de Autorregularização da Receita Estadual. E, por fim, tivemos a publicação da Instrução Normativa 10 de 2024, fixando, para fins de base de cálculo do ICMS substituição tributária, o preço médio ponderado a consumidor final para os produtos farmacêuticos do segundo ciclo de 2023, para vigorar a partir de 1º de março de 2024. Seriam essas as informações da área fiscal quanto ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de transmitir aos senhores. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.